Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. É de Miguel, o vosso nerd de serviço. Neste episódio vamos falar de cómics, de 3 lançamentos da G-Floy Studio Portugal, a começar por Middle Arc, a nova parceria de Greg Ruth e Ethan Hawke. Vamos falar do terceiro volume de Reckless, intitulado Destruir Todos os Monstros, de Ed Brubaker e Sean Phillips, e por fim o terceiro volume de A Velha Guarda, Histórias através do Tempo. Comecemos por Middle Arc, este crime noir de Greg Ruth e Ethan Hawke, os mesmos que nos trouxeram Ing, conta-nos a história de Jack Middle Arc Johnson e o seu filho Cooper. Jack é um amargurado guarda prisional e antiga promessa do boxe, e Cooper é um adolescente revoltado com o divórcio dos pais, com a nova relação da mãe e com a consequente ausência do pai na sua vida. Após ter sido expulso da escola, Cooper acaba por ser obrigado a passar o dia no trabalho do pai, na prisão de Huntsville, Texas. Contudo, o motim na prisão resultando na fuga de 3 presidiários leva a que Jack e Cooper embarquem numa aventura de violência e crime, mas acima de tudo, de autodescoberta na relação de pai e filho. Cooper idolatra o pai, contudo o mesmo cometeu demasiados erros que o marcaram na sua vida e sente que não corresponde às expectativas do filho. Os acontecimentos desta história, que decorre cronologicamente num dia, acabará por aproximá-los e apesar de toda a ação, fugas da prisão e homicídios, esta é acima de tudo uma história de pai e filho e do crescimento do caráter de ambos. No caso de Jack em aceitar os erros do passado e Cooper em assumir as suas responsabilidades enquanto adolescente problemático que deve transitar para a fase adulta. Apesar de não ser nada de novo, a construção da narrativa e todos os acontecimentos trágicos leva-nos a ler esta história do início ao fim, empolgados e curiosos com o desfecho final. A ilustração de Greg Ruth é incrível, os desenhos realistas, a escolha de planos e o uso do preto e branco, bem como o sépia, potencia a narrativa dramática. Nada que não tivéssemos já visto ainda, em suma, é uma história que vale bem a pena ler e ficar nas nossas coleções. Passemos para o terceiro volume de Reckless, Destruir Todos os Monstros. Nesta história, Reckless lida com um caso de corrupção no ramo imobiliário, pois é contratado por um político para descobrir os podres de um antigo sócio do seu pai. Mas mais que corrupção e violência, esta é uma história mais intimista, onde Brubaker e Phillips exploram mais a relação entre Ethan e Anna, a sua ajudante e secretária, mostrando como se conheceram, como Anna acabou por trabalhar com Ethan nas suas investigações e como desenvolveram a sua amizade, e Ethan se tornou uma figura paternal, apesar de todas as dificuldades que o mesmo tem em manter as suas relações. Portanto, acaba por ser mais uma história emocional, onde a corrupção urbanística que levou à decadência da comunidade e bairros inteiros na década de 80 e 90 em Los Angeles acaba em segundo plano. Isso não torna a história menos interessante, muito pelo contrário. Uma vez que nos volumes anteriores não era tão explorado o lado emocional da personagem, acaba por ser uma surpresa a escolha da dupla. Em Reckless, os autores apresentam-nos histórias fechadas que de volume em volume vão desmistificando o passado da personagem enquanto investiga casos pontuais. Cada história é narrada no passado, como se o personagem estivesse a escrever um livro de memórias e fosse recordando e contando os casos e acontecimentos que marcaram a sua vida. É interessante também que este é o primeiro volume em que Brubaker e Phillips apresentam a personagem no futuro, apesar de ser apenas em uma vinheta, revela bem o caráter mais pessoal desta história. Sean Phillips volta a fazer um trabalho fantástico na ilustração, bem como as cores usadas pelo seu filho Jacob. Reckless é daquelas histórias despretensiosas de crime noir que não queremos parar de ler. O terceiro volume de A Velha Guarda, Histórias através do Tempo, apresenta-nos curtas histórias de cada um dos protagonistas em diferentes épocas, seja no presente, seja em Zanzibar durante a Segunda Guerra Mundial ou no Japão feudal, entre muitas outras épocas. São histórias escritas e desenhadas por vários artistas, nenhuma delas desenvolve os acontecimentos dos últimos 2 volumes, mas mostram o passado de cada personagem, carregadas de ação e drama. Não tenho sido um grande fã desta equipa criada por Greg Rucka e Leandro Fernandes, contudo, gostei de ler este volume muito pelos vários períodos da história em que cada personagem foi inserida. E é isso pessoal, esta foi a nossa análise a estes 3 volumes editados pela G-Floy e como estamos em período natalício podem bem sair boas prendas para oferecerem aos vossos camaradas e familiares. Obrigado pelo vosso apoio, não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião a estes volumes, bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.